Fala galera, tranquilo? Bruno de Paula aqui. A gente está fazendo a resolução da prova do Enem de 2024. Vamos para mais uma questão? Vamos lá. Ao calcular a média de suas notas em 4 provas, um estudante dividiu por engano a soma das notas por 5. Por que por engano? Porque quando você vai fazer uma média aritmética simples, você faz a soma e você divide pela quantidade de elementos que você somou. Esse meu amigo aqui, ele foi fazer essa média. Então, ó, vou chamar aqui essa média de média errada, porque ele fez errado. Aí ele fez a soma. Ó, vou escrever aqui bonitinho, ó, média errada. Ele fez a soma, vou chamar de Szão, e ele dividiu por 5. Era para ter dividido por quanto? Era para ter dividido por 4. Ele dividiu por 5. A média certa, ele deveria ter feito. Média certa é a soma divididos por 4. Essa é a média correta. Beleza? Desde o início da questão, a gente tem que ter a malícia, o Enem é muito repetitivo, de que existe essa parada comparativa. Se você está acompanhando a minha resolução da prova do Enem de 2024, você vai ver que tem várias questões, onde você vai fazer aqui um antes e um depois, e depois juntar essas duas coisas. Você vai fazer sempre esse comparativo. E é o que a gente vai fazer. Existe a maneira errada e a maneira certa, e aqui, ó, nessa pequena frase, ele vai fazer a comparação entre essas duas. Se eu conseguir equacionar essa comparação, esquece. Acabamos com a questão. Com isso, a média errada, né? A gente está falando lá do jeito errado de calcular. A média obtida foi uma unidade menor do que deveria ser. Pô, então a média errada dele foi uma unidade menor do que a média certa. Então é a média certa menos 1. Qual o valor correto da média das notas desse estudante? Cara, se eu conseguir fazer isso daqui, eu consigo resolver já a questão. Porque acompanha comigo, ó. No lugar da média errada, eu vou colocar quem? Eu vou colocar o S sobre 5. No lugar da média certa, risquei no lugar errado, queria riscar aqui. No lugar da média certa, a gente vai colocar o S sobre 4. Menos 1. Bruno, como é que eu resolvo isso? MMC? Pode ser MMC, mas você pode chegar aqui e multiplicar todo mundo por 20. Ah, que malícia é essa, né? A malícia é a seguinte. Meu objetivo é eliminar fração. A gente não quer fração. Então, eu vou multiplicar por um número que eu consiga cancelar. Quando a gente fizer essa multiplicação, né, um OBS, eu tenho que multiplicar cada um dos termos. É uma igualdade, a gente não pode alterar o significado da igualdade. Eu tenho que multiplicar, então, por um valor que ele simplifique com esse cara aqui de cima, fazendo o denominador cancelar, e com esse aqui de baixo, fazendo o denominador cancelar. E qual é o melhor número? Ué, só pegar esses dois números e multiplicar um pelo outro. 5 vezes 4, assim que eu achei o 20. Porque olha só, 20, quando eu for multiplicar por S sobre 5, ele vai simplificar com esse 5. 20 divididos por 5 dá quanto? 4. 4S. 20, quando eu for multiplicar por S sobre 4, 20 divididos por 4 vai dar quanto? 5. 5S. Menos 20. 1 vezes 20 é 20. Né? E aqui acabou a questão. Pelo menos nessa etapa, né? 5S. Esse 4S vai para o outro lado negativo, menos 4S. E o menos 20 vai para o outro lado positivo, 20. 5S menos 4S vai dar o próprio S. Então, a soma das notas desse rapaz é igual a 20. Vamos lá ver a pergunta do problema? O valor correto da média que ele deveria achar é igual a quanto? A média correta está aqui, meu parceiro. Então, a média correta deve ser 20, que é a soma que eu acabei de achar aqui embaixo, divididos por 4, que é igual a 5. Então, a alternativazinha correta, letra B. Belezinha?